Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para apresentar o nosso 7º episódio do House Realiza, esse podcast que traz para você coisas muito bacanas a respeito de arquitetura, decoração, interiores, exteriores, enfim, a gente renova a sua casa, renova o seu lar com dicas precisas, dicas rápidas, práticas e também, lógico, aquele tipo de projeto que pode ser o projeto da sua vida, por que não? Contando com a House também para isso acontecer. Vou dar olá pro Fernando que está aqui, gestor da House, tudo bem? Clio, tudo certo? Olá, tudo pessoal, bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje mais um episódio do House Realiza, né? Com Isso. mais uma vez convidados especiais, como todos os episódios, né? Eu já vou acreditar as duas aqui que foram convidadas assim, pensadas a dedo pelo Fernando, sempre, que sempre pensa em ótimas profissionais e ótimos profissionais. Elas são irmãs vindas de Tuporanga, a Bianca e a Bárbara Lemko, que assinam a arquitetura Bianca e Bárbara nas redes sociais, todo mundo já conhece elas. Estão aqui, tudo bem? Tudo bem. Sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada, viu, Fernando? Né? Prazer estar aqui, acompanhando essa tua nova trajetória aí. A gente, onde o Fernando vai, a gente está atrás. Vocês vão atrás. Vai atrás dele. Atendimento é atendimento, né? É verdade. Eu que agradeço a elas, a todas as oportunidades que elas me deram até hoje, nesses quase 10 anos que nós estávamos falando antes, né, meninas? Quase 10 anos já. Aí. Quase 10 anos de relacionamento entre vocês nesse ramo da construção civil. Isso. A gente já se tornou amigo. A gente, inclusive, quando eu fui visitar, até malhou junto, né, É meninas? verdade. A gente tinha funcional no escritório, onde o Fernando chegou de surpresa. Na hora errada ele Na hora chegou. errada. Ou Aí certa, não sei. Só foi colocado pra malhar Foi, também, pra teve que suar com Como ela. todo Nicolas Cagezinho. Todo fui- Nicolas Cage. Ele foi todo bonitinho, né? Roupa descoordenada. Todo cheio da moda e Mas é assim, a gente entra junto, desbancou. né? É isso aí, com certeza. Isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre beleza na arquitetura. Se você está acompanhando a gente via YouTube, via Instagram, você viu que o tema desse episódio foi escolhido pela Bárbara, pela Bianca, para a gente falar sobre beleza na arquitetura. É um tema mais genérico, um tema assim, mais amplo. Mas, meninas, acho que assim, vendo o feed de vocês, sabendo um pouco do trabalho, fica muito nítido o porquê que vocês escolheram esse tema, porque é algo que vocês realmente prezam nos projetos de vocês. Só que eu gostaria que vocês começassem falando sobre a biografia profissional de cada uma e do escritório, Bianca e Bárbara, que eu acho que, assim, o DNA principal é esse. É a beleza que vocês entregam em projetos que são imponentes, são projetos grandes e que deve ter começado com uma intenção de vocês duas em assumir esse tipo de projeto, né? Como é que foi esse processo de assumir isso, de pensar, não, eu quero uma arquitetura que seja assim, que seja uma arquitetura mais rebuscada, para um público diferenciado, pensando em detalhes. Como é que foi isso? Muito bom. Quer começar? Posso começar? Vai lá. Então vamos lá, o escritório já tem 20 anos, né, 21 por aí, e quem começou na verdade foi a Bianca, né? Então o processo já veio há muito tempo, ela já se formou, começou com casa, né, Bia? Verdade. Meus primeiros projetos, a gente ficou pensando nisso outro dia. É. Já foram casas, né? Antes de eu me formar, inclusive, que as instituições não me escutem hoje, né? Faz tempinho já. 2 anos antes de eu me formar, eu tive a oportunidade de fazer minha primeira casa e acompanhar todo o processo. Então, assim, realmente a nossa história e o nosso DNA sempre foi permeado, sempre foi norteado, né? Pelas casas. Então, é a nossa paixão, né? É. É a nossa E paixão. uns 5, 6 anos depois de ela já formada, trabalhando, que daí eu vim trabalhar com ela. Daí eu voltei para Ituporanga e a gente continuou no processo das casas, né? Mas se olhar os anos atrás, as nossas casas eram as casas tradicionais, né? Com telhado, as tradicionais da nossa região. Só que com o processo a gente foi querendo mudar, né? Às vezes chega um processo que não quero mais fazer isso. Só que o que acontecia? As pessoas vinham nos procurar e era o estilo de casas que elas queriam, né? E daí a Bianca, a gente já tinha outras referências, né? Ela começou, não, eu preciso de um tempo, vai tocando aí, que eu preciso criar alguma coisa que a gente, né, que seja a nossa referência. E daí foi onde ela pegou um terreno, né? Vamos contar o nosso segredo, né? Pegou um terreno próximo da onde a gente morava e ela criou uma casa
sem cliente, né? Ela criou um cliente fictício e fez um projeto de uma casa toda contemporânea, linda, né? Até hoje ainda o projeto a gente olha e adora, né? E a gente começou a divulgar isso, que era o que a gente queria vender, esse tipo de casa, né? A gente queria mudar de patamar. E daí as pessoas começaram a nos procurar querendo esse tipo de casa. E a gente ficou, poxa, conseguimos virar a chave, né? Então a gente começou uma nova etapa de uma nova característica para o escritório. Certo. E muito dessa coisa do DNA, da criação, vou deixar a Bianca falar um pouco agora, tá nela mesmo, assim. Ela tem muito de pesquisa, né? Muitas viagens que tu já fez também. Eu acho que isso tudo a gente vai criando bagagem de referência. E para ela criar um projeto hoje, por isso que é ela que faz a criação, né? Ela é muito rápida, né? Entre aspas, assim, né? Porque tá muito no DNA dela, assim, para ela criar e que traz essa característica para o escritório. E depois que o processo está criado, que daí ele vem para mim, daí eu faço essa assessoria com ela na parte de 3D, a gente, né, vai vendo volumetria e eu vou fazendo mais o executivo, né? Detalhando, eu vou lá, engrosso parede, eu vou a partir das aberturas. Questões técnicas, né? E ela vai muito na criação, né? Então, o processo criativo é todo dela. Então, nós somos diferentes, né? Somos bem diferentes. Elas são complementares, gente, é isso. A gente né? chegou, que legal. Porque se chegou, fossem iguais não ia ter graça, não ia funcionar, né? Claro. Tu achou que a gente era gêmeas, né? Até o final, gente, acharam, juro. gente. Bivitelinas, mas gêmeas, Até o final tu vai descobrir, nossa, vocês não têm nada a ver. Mas geralmente os gêmeos, eles não são iguais em personalidade. Vocês já devem ter reparado isso, verdade. né? É só no físico que vocês são muito similares. Mas no gênio, na personalidade, eles realmente se complementam porque eles são opostos. Sim. Isso aí. E isso é muito legal. É muito legal que vocês fizeram uma dupla muito perfeita, porque vocês acabam complementando. O que uma não faz, a outra faz com maestria, e aí acaba se tornando a sociedade perfeita, né? E eu acho que teve sempre esse entendimento, né? Porque, talvez ela faz alguma coisa que eu não faria desse jeito, em algum momento isso pode me incomodar ou não, né? Mas então os ajustes de a gente ir ao longo da vida entendendo que essas coisas na verdade nos complementavam e nos deixavam melhores, né? Isso. Então as duas juntas. Às vezes eu vou pegar o projeto que ela criou e eu vou ler esse, meu Deus, mas essa parede, ela sabe que essa parede tem que ter 22. Só que hoje eu entendo que ela tem que projetar, ela tem que criar, né? Na hora que ela tá criando, né? Não tem bloqueio, né? Às vezes o cliente até chega assim, tantos metros quadrados, tá? A gente nem pede, né? A gente já não bloqueia mais por área, né? A gente entende as necessidades, 3 suítes, é uma área de festa, vamos dizer, separada da casa. Entendeu as necessidades do cliente, a gente não se bloqueia na área, cria, né? Uma criação. Então, a Bianca, ela... eu não me bloqueio mesmo, não me bloqueio, não me falhem não me põe em freios. E aí eu acho que é mais legal, né? O processo flui melhor, né? Então, acho que é mais ou menos isso, né? O nosso dia a dia. E as meninas também se complementam lá. Cada uma tem uma habilidade, a gente entende isso também e acaba estimulando cada uma no seu quadradinho, e aí todas juntas eu acho que a gente forma um timão mesmo. Muito No bom. final, o projeto passa pela mão de todas. Passa pela mão de todas. Todas têm um dedinho no projeto. Todas têm alguma assinatura ali, no fim das Isso aí. contas, porque, lógico, eu imagino que apesar de Bianca flutuar ali na criatividade dela na hora do projeto, realmente ter os ajustes de toda a equipe da arquitetura ali do escritório, a gente falou até com a Bia no episódio passado, se você não acompanhou, acompanha, volta aqui o feed do Radar House, volta no nosso canal no YouTube. A Bia Kesselring foi muito feliz na fala dela, dizendo que eu faço para o meu cliente o projeto, eu não faço para mim. Então, tem que agradar primeiramente ao cliente. Por mais que me desagrade alguma alteração, ainda assim, é ele que vai morar, né? A casa vai ser dele. E vocês focam muito nisso. A minha próxima pergunta seria essa. A arquitetura de vocês é residencial, então? Residencial. Hoje é residencial. Residencial. É o nosso carro-chefe, né? Normalmente, quando a gente tem outros projetos, são de clientes nossos, né? Que a gente tem clientes de uma vida e que eventualmente eles querem algum outro tipo de projeto e a gente faz. Mas o nosso foco, onde a gente se especializou, onde a gente realmente tem todo o processo, todo o carinho, todo o amor por fazer, né? É na residência, na casa que a gente tem paixão para projetar. Não são quaisquer casas também, não, né? são as casas, né? Não é Bárbara, não são quaisquer casas. E o nosso objetivo sempre, a gente fala, é chegar no final e botar o vasinho de flor.
Esse é o nosso objetivo. Não é simplesmente chegar aqui, né, como tu diz, né, entregar problema para o cliente. O projeto está aqui, tudo detalhado. No dia que a gente entrega o projeto, eu sempre falo para as meninas, a gente tem que ter esse olhar. A gente está entregando uma pilha de projeto para o cliente, né? De projeto, de problemas, né? E ele diz, meu Deus, e agora o que eu faço com isso, né? Então a gente está em todos os processos, em todos os orçamentos, né, Fernanda, inclusive contigo, para auxiliar em uma coisa que o cliente não tem. Em visitas em obra, para trazer soluções. E assim, a gente entende que o projeto da casa, principalmente o projeto da casa, é um projeto muito íntimo, diferente de você construir um comércio, né, um ambiente comercial. A casa você não quer errar, é a realização da tua vida, né? É onde você realmente vai colocar todos os esforços, porque é um sonho para ser realizado. Então a gente tem esse cuidado, a gente entende, e a gente sempre fala isso também dentro do escritório, é um projeto sob medida. Não é um projeto que pode ser replicado, não, ele é muito individual. Inclusive a gente sempre fala também, às vezes alguém fala assim, aquilo eu não faria, eu digo, que bom, porque aquilo realmente foi pensado para aquela família, né, para aquele cliente. Para ti, a gente vai tentar entender tudo o que você quer para traduzir isso para você, né? Então é muito sob medida. A beleza, né? Como ela é relativa, né? Porque o que é bonito para um não é bonito para o outro, né? E quando a gente fala da beleza, nesse sentido, dizer assim, o que é bonito para ti, Clio? Como é que tu quer a tua casa, né? Tu vais passar todas as tuas informações, a gente vai tentar transformar aquilo, né, em algo palpável para ti. Mas o que é bonito para ti não é bonito para o outro. E aí vem um pouquinho da beleza. Aí a gente filosofa um pouquinho, né? Que a gente gosta de filosofar, né? E por isso que a gente trouxe esse tema, né? Porque, na verdade, hoje a gente relativiza muito, né? O que é belo. E, na verdade, tem regras, né? Tem algumas orientações. Então, por mais que tu me diga, não, isso não é bonito para mim, mas tem um fundamento. E a gente sempre tenta trazer o cliente no entendimento. A gente fala que é arquieducação. Então, durante todo esse processo, o cliente ele vai sendo orientado, apresentado as soluções a uma pedra, uma madeira, principalmente produto natural, que o cliente tem muita dificuldade de entender, de comprar essa proposta, porque a madeira eu vou comprar a pedra, né? Por que eu vou comprar madeira? Mas a pedra vai absorver alguma umidade, não é um porcelanato, né? E as casas bebê sempre tem assinatura de produtos naturais, sempre. Sim, a gente gosta de trazer as casas bebê, no caso, para explicar a gente o termo. É a bebê casas, Bebê, né? Bianca, Bárbara, entendeu? Tem uma hashtag, eu imagino também, né? Já tem uma hashtag, tá tudo indexado. Maravilha. Ótimo. Mas agora eu esqueci. Não, mas assim, Bianca, pra gente contextualizar isso e fechar o porquê do assunto e o raciocínio da beleza na arquitetura. Lógico, é feito etiqueta, né, gente? Eu tenho a minha educação, o Fernando tem a dele, elas têm a dela de casa, cultural. Mas eu tenho uma etiqueta mundial que você vai se portar igual aqui ou na Índia. A mesma coisa existe dentro da arquitetura. Tem o belo pra mim, tem o belo pra vocês. Porém, tem o belo que é o belo inquestionável pra todo mundo. E tem aquilo que fica over. Tem aquilo que fica ultrapassado, que fica cafona, e que eu imagino que vocês até tenham. E aí vai a minha pergunta agora, que eu acho que até pode ser engraçado, né? No momento que, por exemplo, o cliente está com um projeto com vocês na house, escolhendo revestimento, escolhendo piso, escolhendo cortina. E ele quer uma coisa muito carnavalesca, assim. Tá. Como que faz essa triagem de explicar para ele? Aí entra um fornecedor feito Fernando, entra uma equipe para dizer assim, gente, vamos convencer a pessoa de que isso não rola. Já pegaram, imagino, clientes assim. Como é que é, gente? Eu acho que isso começa bem antes de chegar na loja, né? Todo o nosso posicionamento, inclusive nas redes sociais, vai bem ao oposto disso. Então a gente fala que casa não é showroom. Todo mundo já nos conhece por algumas frases desse tipo. Produtos atemporais. Primeiro, né? Casa não é showroom. Então, assim, a nossa ideia é sempre trabalhar o mesmo produto na casa inteira. Por exemplo, eu vou padronizar o piso na casa inteira. Alguém às vezes fala pra gente, escuta, mas isso não é falta de criatividade? Isso eu não vou enjoar, né? Então a gente tem respostas para isso. E aí tá a arquieducação, né? Então, tanto nas redes sociais como nas nossas conversas, a gente já começa a orientar e educar esse cliente. Quando a gente chega lá na house... Já está resolvido. Ele já está resolvido. A gente já tem um roteiro a seguir. Né? Inquestionável o roteiro.
E o cliente, ele faz sentido. Quando faz sentido para ele, tu explica os porquês e faz sentido, pronto. Aquele cliente, ele não vai mais lá escolher nada que vai ser fantasiado, Ótimo. entendeu? Ele já vai, o olho dele já vai estar treinado. Né? E a gente também fala uma coisa, a gente não quer que o cliente pense como a gente pense, a gente quer que ele pense. Então eu estou explicando por que ele não vai comprar um produto fantasiado. Porque tá com vontade de trocar esse banheiro daqui 10 anos de novo? Não. É herdeiro? Né? Se tu é herdeira, beleza, daqui 10 anos tu troca de novo, né? Então não é essa a realidade. Então as pessoas, não, eu quero ter um produto que eu não vou precisar estar me preocupando tão cedo. Então tá bom, vamos escolher um produto que não está sujeito à moda, que a gente não vai esperar a próxima feira para ver o que vai ser lançado. Não é desse jeito que a gente faz. A gente escolhe normalmente produtos que tá às vezes anos no mercado. Anos no mercado, produtos tradicionais, produtos com o seu certo charme também, a sua tonalidade padrão. Então existe um padrão a se seguir. Né? O que a gente poderia destacar hoje, meninas, Fernando, que está, não digo na moda, mas está em alta e que vai se manter até o final da década, pelo menos? Quando o cliente chega pra gente e fala, como que ele fala? O que tá na moda? O que tá usando? O que tá usando? E o que tá em alta também? Isso é só na moda de vestuário, não entra na arquitetura. Pra menina de vestuário. Pra menina de vestuário, mas isso seria coisa para um outro podcast. Né? Mas tá bom, vamos falar na arquitetura, né? Eu acho que essa coisa... Pode falar de alguns materiais, por exemplo. Como a gente já estudou a questão de usar linho na arquitetura, né? Nas cortinas, usar o couro, usar pedra natural, usar madeira natural. Muita então madeira são natural. Materiais que não vai ter isso assim, isso aqui daí depois, isso não vai cair, sabe? Isso não vai acabar. Isso vai estar sempre em alta, para usar o termo, né? A gente sempre usa uma fala que é cada casa um caso, né? Mas Casas Bebê sempre é assim, ela vai ter um traço, né, a seguir, e sempre vai ter um produto muito neutro, um produto que o cliente jamais vai se arrepender, e claro que vai mudar a tonalidade do produto de acordo com cada casa e com cada cliente, né? Mais cinza, mais bege, né? Isso, mas sempre vai ter uma linha muito tranquila, muito neutra. Que vai permear todos os vai ambientes. Permear isso. E muito nessa ideia de que casa não é showroom. Então, desde da marcenaria, cor de piso, louças e metais, tudo vai acabar seguindo uma mesma, né? O mesmo funcional, estilo, o mesmo tom. Funcional. Prático. Sim, né? sempre funciona. E belo. Tecnológico, sempre lógico. Também. Acho que faz todo sentido, até para a gente não cair naquela armadilha, né, que nós comentamos aqui sempre, Fernando, de não enjoar. E as pessoas, eu imagino que quando elas venham para um projeto da magnitude da arquitetura das irmãs, elas venham muito com isso, né? Elas venham com um projeto que é da vida, muitas vezes elas estão depositando todas as economias ali, todas as expectativas, e não é um projeto também que vai acontecer em 6 meses, vai demandar mais tempo, mais trabalho, e elas não querem errar, elas devem ir com essa expectativa no escritório de vocês já na primeira conversa, e vocês já sabendo disso, vocês já partem para algo realmente neutro e que não se perca daqui a 10, 15, 20 anos, né? E que tenha bastante durabilidade. É natural que depois de 12, 15 anos, alguns materiais precisam ser substituídos, né? Das nossas casas mesmo, que a gente hoje já começa a fazer algum tipo de reforma. Mas tem coisa que que tá tão Mas, boa, por exemplo, são produtos, por exemplo, um piso de madeira não. Né? Um piso de madeira precisaria ser lixado. Mas não eu acho que assim, o que a Bianca falou é a manutenção. Mas de repente a reforma, se forem coisas muito bem feitas, de matéria-prima de qualidade, de primeira, ali é que está o problema de economizar aí também, né, Fernanda? Sim. Ali está um grande problema que as pessoas... Não dá, gente, nesse horário, nesse momento... Não dá, esquece. Economiza no eletrodoméstico, eu acho, mas não nessa situação. Você vai ter uma quebradeira daqui a 10, 15 anos, uma dor de cabeça, infiltração. Economiza no que dá para trocar fácil. No que dá para trocar fácil do que nessas coisas. Não no piso. Economizar, então só voltando um gancho. E também coloca a cor, dá uma arrojada, quer brincar com estampa, também elementos que são fáceis de trocar. Uma almofada, um vaso... Ninguém vai ficar trocando azulejo, né? Exato. Ninguém vai ficar trocando uma pedra, cara, natural. Então, a nossa orientação, eu acho que a gente parte para uma coisa que vai funcionar e que
talvez tenha um custo maior em algum momento, realmente, né? Os produtos melhores. Quando a gente fala em custo, vai lá. Quando a gente fala em custo, eu sempre digo que tem custo e benefício. Certo. Então, é um valor a pagar hoje que te trará muito mais benefício futuro. Sim. Então, eu sempre digo, não é mais caro, é mais durável, né? Você não está pagando a mais à toa, né? Você está pagando a mais por um motivo muito nobre. Talvez se for avaliar a durabilidade, você nem vai estar pagando a mais. Não. Vai estar pagando a menos. Exato, porque aquilo se paga por muitas vezes, né? Por muitos anos. Vamos espelhar a produção aqui na tela, o feed das meninas, a arquiteta Bianca e Bárbara, para vocês seguirem no Instagram, mas a gente está colocando aqui no GC, nos créditos desse episódio, para vocês seguirem, e as inspirações vêm através dessas fotos, desses projetos. Vocês poderiam... Esse é o último post que vocês fizeram hoje de manhã, às 9 horas, então o que a gente poderia falar um pouco a respeito dessa lateral? É uma casa, certo? É uma casa. Essa é uma casa em Florianópolis, num condomínio. Linda, por sinal, como bem todas. Bem bonita. Aí a gente já vê, né, o uso de materiais naturais. É verdade. Os brises de madeira, as pedras revestidas, bastante paisagismo. Então a gente já consegue ver um pouco disso que a gente fala no dia a dia. E a gente gosta de usar um pouco de poesia, né? Na arquitetura, eu acho que isso faz parte também, né? Então, depois tem um outro post ali também bem legal. No próximo? Mas só vou terminar esse ali, ó. Um acesso... Não, eu posso vender outro. Um acesso lateral. Então, a casa vai se descortinando. Então, não é aquela porta que a pessoa vai entrar e ela já vai enxergar a casa inteira, entendeu? Assim, a gente não entrega tudo de uma vez, né? A curiosidade vai dando impulso ao caminhar. Então, usar esses elementos que toca, né, de outro modo. Eu gosto muito disso. E o próximo post, vai um pouquinho para frente, que aliás não é o próximo, é o outro. Esse aí. Esse ali da beleza mesmo, pode voltar. Esse aqui? Eu pensei que era uma foto. A gente gosta muito de falar sobre isso tudo aí, sabe? Então, proporcionar isso, né, para as pessoas e fazer com que elas entendam que isso vai fazer diferença na vida delas, né? E muitas vezes as pessoas acham que precisam gastar muito para deixar uma casa bonita ou para deixar uma casa com cara de lar. E não precisa, né? E a gente sempre fala isso aí nos nossos discursos, e tem coisas que são realmente muito fáceis de serem feitas, né? Que é uma vela, é uma flor, uma flor natural. Uma flor natural, né? Sempre flor natural. Uma flor natural. É o zelo pela casa. É o zelo, é cuidar, é ter objetos de memória, né? As pessoas que procuram vocês, elas já vêm com essa... Porque isso vem de uma rotina, né? Vem de uma cultura rotineira. Eu não vou fazer isso na casa nova, eu já tenho que fazer isso na casa velha, ou na de aluguel, ou enfim, na casa que eu tô com a mãe, dividindo com outras pessoas, para na casa nova ser tanto quanto ou mais. Mas as pessoas que chegam até o escritório de vocês, é um perfil de cliente que vocês já traçaram. Eles já vêm com essa rotina de enxergar esse belo e de cultivar ele no dia a dia. É uma pergunta, tá? Não é uma afirmação. Sim, é uma apesar de que, assim, por exemplo, quando a gente vai nessas casas novas, né, vai decorar, normalmente as pessoas não têm objetos, né? São raros. A gente fez uma casa agora que a cliente tinha muita louça, né? Lindas, louças da mãe dela, né? Então a gente tinha uma base para poder fazer decoração, um acervo. Isso. Normalmente as pessoas não têm. Não tem. Mas o que a gente faz? A Bianca sempre fala, né? A gente tem que deixar os vazios para a vida preencher, né? Para ir viajar e trazer alguma coisa da viagem para preencher esse espaço. Então não adianta a gente chegar lá e encher coisas de uma loja, porque vai ficar com cara da loja, né? E não a cara do cliente. Então, se vê as nossas estantes, né? Elas são, sim, sutis, são delicadas, são vazias, entre sempre aspas. Sempre cabe uma experiência. Exato, sempre cabe alguma coisa memória. mais. Como a gente entrega tudo, né? Até a florzinha lá no final. Então, esse é um cuidado de o cliente entender que dali para frente é com ele, né? E eles criam o hábito, né? Às vezes eles não tinham o hábito de, por exemplo, ter flores. A gente tem uma cliente que ela vai toda semana, né, na floricultura, ou agora ela já vai no jardim próprio dela e ela monta os arranjos da casa. Virou uma rotina. Boa, mas ela agradável. não tinha o hábito antes. Então, ela adquiriu o hábito depois, né? E ela já tinha casa, né? Foi uma reforma. Né? Que legal. Mas assim, só para concluir meu raciocínio, a gente chega até um ponto e dali para frente a gente diz, agora é contigo, né? Agora busca acontece. teus objetos, não compra isso tudo de uma vez, sabe?
Então, a gente faz o mínimo para a casa ficar com vida, né? Porque senão também ela vai ficar toda fria, assim, né? Mas dali para frente, o cliente... A ideia é que ele vá vivendo e essa casa vai tendo esses objetos da vida e da memória das viagens e tudo mais. Porque aí sim, dali para frente é que ela vai ficar legal. Né? Aqui a gente tem eu peguei uma foto que já tem algum tempo essa postagem, alguns meses, mas é de um interior, para a gente entender o que as meninas estão falando. E ali eu vejo muito da pedra, muito da madeira. E também esse espaçamento dos objetos que vocês comentaram, de ter o verde... E de dar o espaço para as pessoas preencherem. E isso talvez a gente nunca tenha falado aqui, né, Fernando, sobre isso. A gente fala muito do macro e o micro, que seria a decoração. E as pessoas. Acho que a gente comentou no episódio que a Débora Nardelli, a nova mamãe da praça, comentou. Ela disse assim, poxa, as pessoas não se dão conta de que elas têm que cuidar, por exemplo, do quarto também. Elas deixam o quarto para a última hora, ou nem entram no projeto, elas pensam na área social da casa, na área que todos veem, e a área que eu vejo, eu não dou tanta importância, eu tolero do jeito que tá. E, na verdade, aqui, nesse caso com a Bianca e com a Bárbara, a gente pensa no todo. E o todo seria, inclusive, esses pequenos detalhes do vaso, da flor que eu vou usar, do porta-retrato. Isso é muito legal, meninas, porque é o nosso refúgio, a nossa casa. Se a gente não a trata bem, né, não cuida dela bem, o que nós vamos cuidar bem, né? Exatamente. É o reflexo, né? É o reflexo. E a nossa casa hoje é muito reflexo do que a gente vive, né? Então é tudo muito prático, tem que ser tudo muito rápido, não pode ter nada, não tem objeto de memória, guarda porque dá pó. É o reflexo da nossa sociedade, de como a gente vive hoje, né? Então ter esse cuidado, ter uma casa que te inspire a botar uma mesa posta, a sentar na mesa de jantar em vez de comer no balcão. Eu acho que são essas coisas que a gente tenta trabalhar com o cliente. Né? A fazer uma janta e acender a vela. Isso usar a sala de jantar, né? Se ainda tem sala de jantar, né, gente? Porque não, essa bancada. E a sala de jantar... Saber usar a sala de jantar, né? Porque isso tu tem que se esforçar. Né? Eu tenho mesa de jantar lá em casa e a gente usava muito o balcão. E ainda a gente comentou vindo, né? E agora eu chego no café da manhã e a gente senta na mesa. Porque a Elisa é a bebezinha, né? Então na cadeirinha ela fica na altura, todo mundo vê, ela vê todo mundo, né? Quero a tua comida, quero aquela. Então a gente se esforça. Hoje todas as nossas refeições são na mesa de jantar. Tem que se esforçar um pouquinho. Dá trabalho. Mas é hábito. Dá trabalho. É um hábito e se esforça. É uma rotina, é um processo que, né? Mas a história do hábito é assim, ó, gente. Depois que você incorpora ele alguns dias e ele se torna rotineiro, você faz feito dirigir. Você não pensa mais, você vai no automático. Então eu acho que o processo do cansativo, do trabalhoso é no início. Depois ele já se torna algo habitual, vai no flow. Não dá mais pra ficar sem. Inclusive esse negócio da decoração. Você vai pra uma viagem, às vezes você pensa só na volta, que você não comprou pra você um bibelô, um negocinho pra parede. Mas se torna um hábito, você já olha coisas bonitas e garimpa de cara já, né? E daí até a dica, né? Não compra 10 bobagens. Compra uma bonita, né? Compra uma bonita. Vai custar mais caro. Ou talvez o mais barato do que as 10 bobagens, né? Exato. Né? Exato. Pra encher a mala então, só, né? Isso aí. Então, escolhe uma coisa bem bonita que te represente, que represente aquele lugar que tu foi. E aí insere isso no contexto, né? Com certeza, com certeza. Aqui só é bem legal que todos os materiais são naturais. Olha só, o forro madeira, a pedra, o móvel tá em lâmina natural, o sofá é cor de verdade e o tapete é de fibra natural. Que legal. Então, aí a gente tem bem uma representação. Uma assinatura de uma, né? Bem legal isso E aí. um ambiente aconchegante, né? Sim. Que o natural traz muito isso. Apesar de, lógico, a gente saber dos custos, é o que nós estávamos falando antes de custo-benefício, né, gente? Verdade. Vale a pena porque você está lidando com a tua casa. Você não quer colocar qualquer coisa na tua casa, né? Não, sem dúvida não. E fale, Bianca. Não, eu só ia falar o quanto a gente tem que ter cuidado e investir mesmo na base. Né? Então, sofá, se não der para comprar um sofá bom, ou não compra, ou traz aquele teu velho de casa, né? Mas o piso tu não vai trocar, né? As coisas que você não vai poder trocar, essas eu acho que tem que investir. Por exemplo, na minha casa agora eu tô vendo para colocar um piso aquecido. Ai, chique, né? Mas é uma coisa que eu nunca mais vou poder colocar. Ou eu coloco agora, antes de colocar o piso,
Exato. E atrasa um pouquinho a minha obra, então como sugestão para alguém que não pode botar algum revestimento. Tu falou chique, parece que é caro, né? Não é. E não é caro. Não é caro. Assim, quem tá vendo pode pesquisar, assim, que não é caro de fazer, só que tá na infra, né? Tá antes de colocar o piso. Então, Que é na hora que muitas vezes as pessoas querem baratear, né? Pois é. E aí assim, acabam não é colocando. uma aflição para ir morar na casa nova, né? É uma ansiedade, né? Esse negócio Gente, complicado. dica, não economizem na estrutura da casa de vocês. Não economizem em soluções. É pra vida. É pra vida. Assim como um profissional, né? Quantas profissional pessoas ainda qualificado. não contratam um arquiteto? Tem muita gente que ainda Mas não aí como é que contrata, faz né? a casa, gente? Quem que monta tudo? Um engenheiro, O né? engenheiro. É. E vai ficar daquele jeito quadradão. Não é nem isso, é porque ele não vai Aquele ser... jeito assim, feito no Parque Fabril, Mas eu não tem? vou falar nem da estética, eu vou falar das soluções mesmo. Né? Soluções. Muitas vezes esse profissional, ele não está sendo remunerado para te acompanhar e te orientar, ele não tem essa habilidade, né? Não é função dele mesmo. Não é a função dele, né? lógico. Então, mas muitas vezes para o cliente que quer economizar um pouquinho, acha que é um caminho mais curto, né? E eu acho que isso é uma coisa essencial, assim, tem que ter um profissional, tem que ter alguém que realmente vai fazer, né, ter um olhar para esse teu projeto de vida, porque é um projeto de vida. E essa assessoria também, né, gente? Essa assessoria com todas as pessoas que estão fazendo a mão de obra acontecer, os fornecedores, se atrasa, se vem na data. E para também não atrasar a tua obra, essa pessoa que fica, entre aspas, em cima, que fica cobrando, que fica fazendo a parte chata, que você não vai ter tempo de fazer, é o escritório de arquitetura. São esses profissionais. E se paga muito, tá? Quando a gente quem faz acompanhamento, né? Que pega um orçamento e faz comparativo, é muita diferença. Às vezes é o mesmo produto, né? Essa é a triagem inicial, né? É pegar realmente os mesmos produtos, porque às vezes alguém muda um produto no meio do caminho, né? Uhum. Mas, por exemplo, a gente fez um orçamento de aberturas, né? Agora, de várias empresas, e para uma que é boa, né? Chegou a dar 200 mil, né? Com que o cliente orçou como que ele conhecia, chegou a dar de 200 mil de diferença. Nossa. Né? Então, assim, é muita diferença. Claro que mudou um pouco algumas coisas das aberturas, né? Mas, assim, a triagem do profissional tá ali, fazendo orçamento, vai na loja, escolhe, olha, Fernando, eu quero essa louça nessa cor. Faz total diferença. Acho que também Sozinha. o fato de vocês terem know-how para isso ajuda muito, porque como leiga, você é muito mais facilmente enrolável pelo profissional que já conhece do que quem não é. Por exemplo, eu não sei conversar com um mecânico, muito pouco. Não conheço, sou leiga na mecânica de um carro, de um caminhão, de qualquer coisa. Nesse caso também, se eu for lá na house, eu vou precisar ter um profissional por trás ou pela minha frente para poder me representar no que eu quero. Eu vou poder dizer para ele de maneira assim muito randômica, muito geral, o que eu quero. E ele vai esmiuçar no arquitetês dele para o Fernando, para poder comprar. Então pensem nisso na hora de vocês entregarem o projeto de vocês de vida, muitas vezes. E a gente deixa a dica, né, Fernando, de seguir a arquiteta Bianca Bárbara. Isso, sigam a arquiteta Bianca Bárbara, sigam a House, fiquem ligadinhos. Eu sempre comento que todos os profissionais que trabalham com a gente e até nós, grupo House, Rio do Sul, trabalhamos com realização de sonhos. A gente não vende problema, a gente vende solução. Isso então, aí. se vocês estiverem com o seu arquiteto ou sem, venham até a House, a gente vai fazer o possível para realizar o sonho de vocês juntamente com vocês. E procurem elas maravilhosas. Procurem elas, adoramos, gente. Já acabou. Obrigada. Acreditam nisso? Nossa, Passa muito rápido esse episódio, gente. Rápido. Quem quiser entrar em contato com vocês, então, o Instagram, que está na tela para vocês, ou visitá-las também, né? Vocês pensam em realizar a Casa dos Sonhos para 2023? Ainda dá tempo, meninas. Pois é, a gente dá um jeito, né? De botar na agenda. Porque os processos são longos. São Então, longos, assim, verdade. são São projetos longos, pensados e poucos mais bons, né? Exatamente. É a Muito ideia. bem. Parabéns. Personalizados. Personalizados. Isso Muito aí. obrigado a Parabéns, vocês. sucesso Obrigada. pro ano que vem. E fiquem ligados que a gente volta com mais um episódio ainda esse ano, tá bom? Isso, o episódio de Natal. O episódio de Então, Natal? Eu não sei. Natal não, é né? mesmo? É. É de dezembro, mas né? Dezembro é Natal. o Fernando ele tá tematizando o episódio, a gente vai vir aqui com o Natal. Panetone, então, viu? Olha, só vou me Traga envolver. o Panetone. É. Traga o Vem Panetone. junto. É. Isso, Vou me envolver que o meu filho já canta pro Papai Noel desde outubro.
Tá, Olha então aí, lá em ó. casa é Natal desde Ele tá fazendo o canto do Papai Olha Noel só. pra atrair presente bom, viu, Bárbara? É por isso. Mas lá em casa também, tá? Lá em casa também eu amo Natal demais. Eu também, assim. gente. Será a data Então, que eu amo é aniversário e Natal. Eu amo muito. Eu gosto Tem mais que do ter Natal do que do comemoração. aniversário. Eu acho muito mágico, assim, muito lindo. Eu amo o Natal. A gente vem tematizado aqui, vem temático. Vamos tá? vir. A gente vai arrumar Fiquem um ligadinhos pinheirinho. nos Fiquem próximos atentos. arquitetos. Geramos uma curiosidade já. Verdade, Geramos é. uma expectativa, Engajamento. gente. Engajamento, Fernanda. Gente, obrigado, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, meninas. Valeu, Tobias. Até.